Bem, pessoal, boa noite. Como eu disse, eu ia voltar aqui para gravar com vocês os exercícios. E onde que eu disse isso? Na descrição do vídeo. Então é muito importante que vocês sempre estejam observando a descrição do vídeo. E como aquele primeiro vídeo foi um vídeo de apresentação, eu já disse quais serão os dois assuntos seguintes dos exercícios que eu vou abordar nesses vídeos. Como esse primeiro vídeo foi falado lá, vai ser a resolução do primeiro exercício do ITA de 2018. Por que que eu estou fazendo isso? Porque esse primeiro exercício é o primeiro exercício de teoria do ITA. Já o exercício 5 é o primeiro exercício de cálculo do ITA. Então eu sempre vou estar tentando intercalar exercício de teoria com exercício de cálculo, para que vocês possam aí ter um desenvolvimento completo nessa parte tanto teórica quanto de cálculo de química do ITA. Então sempre observem a descrição do vídeo, que eu vou estar, pretendo sempre estar colocando os assuntos que vão ser abordados. E por favor, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal aí, dê like, que o objetivo não é algo para ser guardado para mim. Eu acredito que o conhecimento científico deva ser espalhado aí para todo mundo. O meu objetivo justamente é esse: mostrar como a prova do ITA pode ser desenvolvida e desenrolada de uma forma que o aluno compreenda completamente o que ele esteja fazendo e que não seja algo puramente mecânico, que só é resolver uma prova e pronto. Não. Quero mostrar o raciocínio passo a passo para que vocês possam aí evoluir na carreira acadêmica, né? Então, o primeiro exercício do ITA, eu já montei a molécula para facilitar. E aqui eu recomendo que vocês baixem a prova sempre, para que vocês possam acompanhar comigo. Mas, caso queiram, aqui, essa primeira questão do ITA aqui, eu estou resolvendo. Deem pause aí caso precise. Então eu vou ler, né? Os aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo carboxílico. Nos alfa-aminoácidos, os dois grupos encontram-se nas extremidades da molécula e entre eles há um átomo de carbono, denominado carbono alfa. Também está ligado a um grupo R, conforme mostra a figura. Considere os seguintes aminoácidos: alanina, asparagina, fenilalanina, glicina e serina. E ele pede para assinalar os aminoácidos que possuem o grupo R polar. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de diferença de polos. O que isso quer dizer? Você vai ter uma diferença de cargas eletrônicas sendo envolvidas. Como que eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Você tem diferenças de eletronegatividades e é justamente a diferença de eletronegatividade que vai gerar a polaridade na molécula. Então vamos supor, você tem uma molécula composta, por exemplo, por flúor e hidrogênio. O flúor é o composto mais eletronegativo da tabela periódica e o hidrogênio possui uma eletronegatividade muito baixa. Quando você olha para essa molécula, além da ligação química dela ser muito polar, porque são entre elementos químicos diferentes que possuem eletronegatividades diferentes, a própria molécula vai ser polar. Por quê? Quando você tem a formação de uma molécula que possui eletronegatividades diferentes, você tem o que é chamado de momento de polo diferente de zero. Quando essa situação acontece, ou seja, quando você consegue gerar com que a diferença de eletronegatividade gere polo na própria molécula, você tem a situação de uma molécula polar. Porém, existe a situação que o somatório desses momentos gerados pela diferença de eletronegatividade é igual a zero. Quando o somatório desses momentos de polares for igual a zero, você tem uma molécula apolar. Então, quando isso for igual a zero, a molécula é apolar. Isso eu estou falando para a molécula. Existem casos em que a molécula é apolar, mas a ligação é polar. Isso, na realidade, a principal diferença é que em uma ligação polar você está analisando aqueles dois compostos. Quando você analisa a molécula,
você vai estar analisando o somatório desses momentos gerados. Quando esse somatório dos momentos gerados for igual a zero, você tem uma molécula apolar. Caso o somatório desses momentos dipolares, né, seja diferente de zero, daí você tem o que é chamado de molécula polar. Portanto, pegando a caneta preta aqui, vamos resolver o exercício, né? Caso R seja CH3. O CH3 ele é um radical chamado de metil, certo? Se você pegar esse CH3 e ligar nessa molécula, né, no aminoácido, você vai perceber o seguinte: o C e o C, que são os carbonos, possuem eletronegatividades iguais. E quando você tem o H ligado com o carbono, existe uma regrinha prática em que carbono ligado a hidrogênios ou ligantes iguais, geralmente a molécula é apolar. Então, por exemplo, CH4 apolar, CCl4 apolar, C2H6 apolar e assim por diante. Por exemplo, C2H2 apolar, C2H4 apolar e assim por diante. Pensando nessa regrinha e entendendo que essa ligação que vai ser colocada aqui no lugar desse R vai fazer com que a molécula não altere a sua polaridade, já que você tem dois pontos em que você tem essa polaridade mais aflorada, significa dizer que esse radical, por não alterar a polaridade da molécula, é um radical apolar. Até porque você não vai estar alterando a polaridade da molécula. E olhando apenas o radical, você percebe que ele não é polar, justamente por conta da geometria do carbono, ser do tipo tetraédrico. Você tem uma ligação livre, porém você tem 3 hidrogênios ligados. E quando você tem o somatório desses momentos de polos, você percebe que ele será igual a zero. E é por isso que é um radical apolar. Uma observação. Qual é a função orgânica aqui? A função orgânica aqui ela é do tipo ácido carboxílico. E aqui embaixo é do tipo amina. E é justamente por você ter um grupo amina e um ácido carboxílico que você tem o aminoácido. E como foi falado no exercício, qual é o carbono alfa? O carbono alfa é aquele que está ligado no grupo radical R. E na extremidade o NH2. Sabendo disso, agora a gente vai para o aminoácido 2. Então esse daqui não é. Vamos chamar de falso, então, vai. Então, A2. A2, o que você vai ter? C dupla O, NH2, ligado a um CH2, e esse seria o radical. Repare para você ver que agora você vai ter dois átomos, o oxigênio e o hidrogênio, né, que está na sua forma ligado a um H2, né? Aqui no caso você tem uma função orgânica chamada amida. Nesse caso você percebe que você tem tanto o nitrogênio quanto o oxigênio como modificadores de polo. Quando você tem esses elementos químicos da forma como foi representada, eles vão gerar um momento de polo diferente de zero, pois a diferença de eletronegatividade, é elevada. Como a diferença de eletronegatividade ela é elevada, isso vai fazer com que esse momento de polo seja diferente de zero e, portanto, seja um radical polar. Se eu colocar esse radical aqui, eu vou ter alternância, eu vou ter alteração da polaridade, porque eu vou ter essa dupla O e o NH2. Sabendo que
Existem tipos de interações chamadas interações intermoleculares, que ocorrem entre moléculas, que também são chamadas de ligações secundárias, que você pode ter ligação de hidrogênio, de polo, de polo induzido, e se você tiver um íon metálico, é chamado de interação íon dipolo. Beleza? Então, esse 2 aqui, sim, ele é um radical polar. Agora, dando continuidade, eu vou dar espaço aqui, essa nossa lousa gigantesca, né? Então, o que nós sabemos? Deixa eu colocar aqui no canto. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse daqui não é, esse daqui é, e agora a gente vai fazer o 3 e depois o 4. Quando nós olhamos o 3, nós temos a seguinte estrutura. O 3 nós temos o CH2C6H5. Portanto, no 3 eu tenho o radical CH2C6H5. Quando nós temos isso, e a gente for pelaquela regrinha prática que eu falei, em que carbonos ligados a elementos iguais, por exemplo, C... Opa, tá acabando a tinta, então a gente troca de caneta, né? Por exemplo, CH4, CCl4, C2, H6, C2, H4, C3, H8 e assim sucessivamente. Carbono ligado com ligantes iguais, geralmente são apolares. Se nós reduzíssemos isso daqui, ficaria como? C7, H7. Então, como é um carbono com um ligante igual que é hidrogênio, logo de cara você já fala que é apolar. Só que, supondo que você não soubesse disso que eu passei agora, a hora que você monta isso, vai ter isso aqui, ó, CH2 ligado a um anel benzeno, por exemplo. Aqui, ó, um anel benzeno. Primeiro, o anel benzeno sofre um efeito de ressonância. Portanto, você tem saltos dos pares eletrônicos dentro dessa estrutura. E é por isso que você tem a representação desse círculo dentro. Vou mostrar justamente a movimentação desses elétrons. E o CH2 também está solto aqui. A hora que você faz a junção desse radical com essa molécula, esse radical não vai alterar a polaridade. Não está gerando polos diferentes. A única coisa que está acrescentando é massa e aumentando a área superficial, né? A área da molécula. Agora, não está alterando as cargas e nem está tendo diferença de eletronegatividade quando você tem a ligação ali. Portanto, ele é apolar. Logo, o 3 também é falso. Coloca aqui falso. Certo? Agora, resolvendo a questão 4, já a questão 4, o radical ele é somente o H. O radical é somente o H. Piorou, né? Você vai estar ligando o H, que possui baixa polaridade, ao carbono. É como se você estivesse tendo ligantes iguais novamente. Então, logo de cara, o H ele não altera a polaridade. Portanto, o momento de polo continua sendo igual a zero, pois além de não alterar a polaridade, a sua eletronegatividade não vai influenciar nessa molécula, até porque ele não vai gerar polos diferentes. Com isso, o momento de polo dele vai ser igual a zero, portanto, o 4 também não vai gerar polaridade, é um radical apolar. Certo? Então, coloca falso aqui. E agora a gente analisa os 5 e fechamos essa nossa primeira questão.
Opa. E agora o próximo radical é o clássico OH, se eu não estiver enganado. Isso, é o clássico OH. Primeiro, se você olhar nessa molécula e perceber que aqui você tem pontos de polaridade, aqui você tem pontos de polaridade, você observa que o OH ele é gerador de polaridade. Então, logo de cara, o oxigênio ele possui uma eletronegatividade que vai alterar a molécula. Ele possui uma eletronegatividade considerável. Então, o oxigênio vai gerar um somatório dos momentos dentro dessa molécula diferente de zero. Por quê? Porque tanto a sua eletronegatividade ela vai influenciar na molécula, como a sua própria, justamente por essa eletronegatividade influenciar na molécula, vai gerar polaridade também nessa molécula. Graças a isso, nós podemos deduzir que o momento de polo formado ao adicionar o OH aqui vai ser igual a zero. Esse momento, vai ser diferente de zero. Esse momento de polo sendo diferente de zero, a gente pode afirmar que é um radical polar. Portanto, a 5 verdadeira. Logo, a 2 e o 5 são os aminoácidos que geram polaridade na molécula. Isso significa dizer o que? A 2, a asparagina, e a 5, a serina. Asparagina e embaixo a serina. Ou seja, 2 e o 5. Certo? Isso daqui da alternativa C. Certo, pessoal? É um vídeo longo, mas eu sempre procuro explicar da forma mais detalhada possível. Vocês puderam perceber que eu usei alguns termos técnicos um pouco mais aprofundados, tipo momento de polo, eletronegatividade, uma molécula que gera polaridade, um radical que gera polaridade na molécula, a influência da eletronegatividade, elétrons, efeitos de ressonância. E assim que vai ser, para que vocês possam ter uma bagagem forte na hora de resolver o exercício e realmente entender o que está sendo feito. Certo? O próximo exercício é de cálculo e espero que vocês tenham gostado da resolução. Beijo e tá!